Senhorita, senhorita, você precisa sair. Agora. Os olhos de Kate Walsh se abriram para a escuridão e o metal frio sob sua bochecha. A plataforma estava vazia. O último trem havia partido há 3 horas. Ela esperou até seu corpo ceder. Desabou contra seu baú, com um contrato de professor ainda agarrado em seus dedos congelados. Ninguém tinha vindo. O superintendente escolar, que prometeu encontrá-la, não apareceu. A cidade para a qual ela viajou 800 milhas era inalcançável. E agora este chefe da estação também a queria fora, lançada em uma noite que se estendia como uma cova aberta. Antes de começarmos a jornada de Kate, por favor, inscreva-se no nosso canal e fique conosco até o final desta história. Comente abaixo de qual cidade você está assistindo. Quero ver até onde esta história viaja. Agora, vamos continuar. A lanterna do chefe da estação balançou impacientemente. Eu disse que você precisa ir. Kate se levantou e todos os seus músculos protestaram. Seu vestido estava amassado a ponto de ficar irreconhecível. Seu chapéu havia caído em algum lugar no escuro. E sua boca tinha gosto de poeira e derrota. Ir para onde? Não é problema meu. Ele já estava se virando. A estação fecha à meia-noite. A cidade fica a 6 milhas ao norte. 6 milhas? Sua voz falhou. Senhor, por favor, alguém deveria ter me encontrado aqui. O senhor Harlan Coleman, o superintendente escolar. Coleman? O homem parou e algo mudou em seu rosto. Não era simpatia, era algo pior. Você é a professora de Boston? A esperança brilhou. Sim, sou Catherine Walsh. Ele ainda... Senhora, Coleman preencheu essa vaga há 2 semanas. A luz da lanterna capturou sua expressão agora. Era um misto de constrangimento e irritação. A sobrinha dele ficou com a vaga. Ela é de Denver. As palavras a atingiram como golpes físicos. Isso é impossível. Eu tenho um contrato assinado. Assinado não significa honrado. Ele deu de ombros. Acontece o tempo todo. As famílias cuidam primeiro dos seus. Ele gesticulou vagamente para o norte. A pensão na cidade pode ter um quarto, ou o trem da manhã para o leste parte às 6. Eu gastei tudo o que tinha para chegar aqui. Então você tem um problema. A lanterna se afastou. 5 minutos, depois eu tranco tudo. Esteja você aqui ou não. Kate ficou paralisada enquanto os passos dele desapareciam na escuridão. O contrato tremia em suas mãos. Um papel sem valor e promessas vazias. Atrás dela, a pradaria se estendia, infinita e negra. À frente, 6 milhas de uma estrada desconhecida. Acima, estrelas frias demais para se importar. Ela havia deixado tudo para trás, sua posição na casa da tia em Boston, onde era tolerada, mas nunca desejada. A segurança das ruas familiares por esta promessa de algo mais, de um propósito, de pertencer a algum lugar. Tudo isso perdido. Seu baú estava ao seu lado como uma acusação. Tudo o que ela possuía em uma única mala surrada. 20 anos de vida reduzidos ao que cabia em uma caixa. A porta do chefe da estação bateu. Um ferrolho foi passado. Kate pegou seu baú. Meu Deus, como era pesado. E começou a andar para o norte, em direção a uma cidade que não a queria, por uma estrada que ela não conseguia ver, sem nenhum outro lugar para ir. 15 minutos depois, ela pousou o baú no chão. Seus braços gritavam de dor, seus pulmões ardiam. A escuridão a pressionava tanto que ela podia senti-la em sua pele. Atrás dela, a estação já estava invisível. À frente, nada. Apenas o vento e o som de sua própria respiração. Ela se sentou no baú só por um momento, apenas para descansar. O frio se instalou imediatamente, infiltrando-se em seu vestido de viagem como água no papel. Outubro em Montana. Ela sabia que estaria frio, mas o conhecimento não era o mesmo que estar no meio dele, a milhas de qualquer lugar, com a noite envolvendo você como algo vivo. Ela deveria continuar se movendo. Deveria, mas seu corpo tinha outras ideias. A exaustão de 3 dias em trens, o choque da traição, o peso da incerteza completa. Tudo desabou de uma vez. Kate deitou-se no chão congelado, apertou seu casaco fino e sentiu as lágrimas congelarem em suas bochechas. Era assim que as histórias terminavam. Não com uma grande tragédia, mas com uma derrota silenciosa, com o esquecimento em uma estrada escura porque você acreditou em algo que se revelou ser nada. Ela fechou os olhos, só por um momento.
O som de cavalos a despertou, mas seu corpo não respondia. O frio havia travado suas articulações, transformado seus membros em chumbo. Ela tentou gritar, mas sua voz saiu como um sussurro. Os cascos dos cavalos passaram, continuaram. Não, não, por favor. Opa! A única palavra, baixa e masculina, parou tudo. Passos de botas se aproximaram, lentos, cuidadosos. Kate conseguiu virar a cabeça. Um homem se agachou a poucos metros de distância, sua silhueta recortada contra as estrelas. Alto, ombros largos, rosto escondido pela aba do chapéu. Senhorita! Sua voz era áspera, mas não cruel. Está ferida? Eu... Seus dentes batiam tanto que ela mal conseguia formar palavras. Frio. Ele não fez perguntas estúpidas, não exigiu explicações, apenas se levantou e chamou por cima do ombro. Jack, traga o rolo de cobertores. O que você encontrou? Outra voz, mais jovem, vinda da carroça. Uma mulher quase congelada. Ele já estava tirando o casaco. Anda logo. O homem mais jovem, Jack, apareceu com cobertores. Juntos, eles levantaram Kate como se ela não pesasse nada, a envolveram em lã que cheirava a cavalo e fumaça de lenha, e a levaram para a carroça. O que ela está fazendo aqui? Jack perguntou. Não importa agora. O homem mais velho acomodou Kate na carroça, ajeitando os cobertores ao redor dela com uma gentileza inesperada. Primeiro vamos aquecê-la. Kate tentou focar em seu rosto, mas tudo estava embaçado. Meu baú. Já peguei. Ele subiu para o assento do cocheiro. Jack, vá na frente. Diga à senhora Perry que estamos chegando e precisamos de um banho quente prontos. A carroça deu um solavanco para frente. Kate sentiu-se deslizando para a inconsciência novamente e suou sobre mas lutou contra isso. Ela precisava saber, precisava entender. Quem é você? Ela conseguiu dizer. O cocheiro olhou para trás. À luz da lua, ela teve sua primeira visão clara dele. Rosto curtido pelo tempo, talvez na casa dos 30 anos. Olhos que tinham visto demais e ainda assim escolhiam ver mais. Samuel Wade, ele disse, e você vai ficar bem. Era uma promessa tão simples, tão impossível, mas algo na maneira como ele disse fez Kate acreditar nele. Ela acordou no branco. Paredes brancas, lençóis brancos, cortinas brancas filtrando a pálida luz da manhã. Por um momento desorientador, ela pensou que tinha morrido. Então a dor a invadiu, cada músculo doendo, dedos das mãos e dos pés queimando com o retorno da circulação, a cabeça latejando como se algo tivesse se soltado lá dentro. Calma. Uma voz de mulher mais velha e firme. Não tente se mover ainda. Kate virou a cabeça lentamente. A mulher tinha uns 60 e poucos anos, cabelos grisalhos presos severamente, usando um vestido preto simples e uma expressão que provavelmente afastava os tolos regularmente. Onde? Minha pensão. Dry Hollow. A mulher colocou um copo de água nas mãos de Kate. Beba devagar. A água era o paraíso. Kate bebeu metade do copo antes que seu cérebro alcançasse sua boca. Quem é você? Judith Perry. Eu administro este estabelecimento. Ela acenou para a janela. Samuel Wade te trouxe ontem à noite, quase morta de frio. Você dormiu por 14 horas. Samuel Wade. O nome trouxe de volta fragmentos. Escuridão, desespero. Sua voz dizendo que ela ficaria bem. Onde ele está? No rancho dele, onde ele pertence. O tom da senhora Perry sugeria que era lá que a maioria dos homens deveria ficar, longe de lugares civilizados. Ele pagou por este quarto e 2 semanas de pensão. Deixou instruções para você não se preocupar com nada, exceto se recuperar. A gentileza casual daquilo deixou Kate em silêncio. Um estranho havia salvado sua vida e pago por sua sobrevivência sem pedir nada em troca. Eu preciso agradecê-lo. Você precisa descansar. A senhora Perry se levantou. Vou trazer o café da manhã. Depois conversaremos sobre por que uma garota de Boston estava dormindo na pradaria como uma vagabunda. Ela saiu antes que Kate pudesse protestar contra a designação de garota de Boston, embora fosse bastante precisa. Kate recostou-se nos travesseiros, tentando juntar as peças do que havia acontecido. Ela veio para um emprego que não existia. Ela foi abandonada. Ela quase morreu. E agora ela estava o quê? Segura, temporariamente, mas apenas porque um estranho chamado Samuel Wade escolheu não passar por seu corpo moribundo em uma estrada escura. O pensamento fez seu estômago revirar. Quão perto ela chegou?
Mais 1 hora? 2? Alguém teria encontrado seu corpo? Ou ela teria simplesmente desaparecido em Montana como se nunca tivesse existido? Uma batida interrompeu seus pensamentos em espiral. Entre. A porta se abriu. Uma jovem entrou, talvez com 16 anos, carregando uma bandeja de café da manhã. Cachos loiros, grandes olhos azuis, uma expressão que oscilava entre curiosidade e cautela. A senhora Perry disse para trazer isto. Ela colocou a bandeja na mesa de cabeceira. Eu sou Annie, eu ajudo por aqui. Kate Walsh. Ela tentou se sentar, fez uma careta de dor. Obrigada, não é incômodo. Mas Annie demorou, claramente querendo dizer mais. Finalmente, todo mundo está falando de você. A mulher que Samuel resgatou da pradaria. Eu não estava. Kate parou. O que ela tinha sido? Foi um acidente. Não foi o que o Sr. Brennan na estação disse. A voz de Annie baixou conspiratoriamente. Ele disse que você veio para o emprego de professora. Aquele que o Sr. Coleman deu para a sobrinha dele. O calor inundou as bochechas de Kate. Como todo mundo já sabe, Dry Hollow tem talvez 300 pessoas. A chegada de um estranho é notícia. Um estranho quase morrendo é uma notícia ainda maior. E todo mundo está curioso porque... Ela parou. Porque o quê? Annie mordeu o lábio. Porque Samuel nunca para por ninguém. Ele não é exatamente hostil, mas ele fica na dele. Perdeu a esposa e o bebê há 6 anos para uma febre. Desde então, ele apenas trabalha em seu rancho e não se envolve nos assuntos da cidade. Mas ele parou por você. O peso daquilo se abateu sobre Kate. Ela fora salva por um homem que aprendera a não se importar, mas que se importou mesmo assim. Como ele é? A pergunta escapou antes que ela pudesse impedi-la. Annie considerou. Honesto, justo, paga seus trabalhadores melhor que a maioria. Não fala muito, mas quando fala, as pessoas ouvem. Ela pegou o copo de água vazio. E ele é provavelmente o melhor rancheiro do território, mesmo tendo apenas 32 anos. Construiu Silver Ridge do nada depois de sua perda. Silver Ridge. O nome parecia importante, embora Kate ainda não soubesse por quê. Annie! A voz da Sra. Perry soou do andar de baixo. Pare de fofocar e deixe a moça comer. Annie corou. Desculpe, eu preciso ir. Ela correu para a porta, depois parou. Fico feliz que você esteja bem. E sinto muito pelo emprego de professora. Não foi justo. Ela desapareceu antes que Kate pudesse responder. Kate olhou para a bandeja do café da manhã. Ovos, bacon, torradas, café. E percebeu que estava faminta. Mas enquanto comia, sua mente girava em torno de perguntas impossíveis. E agora? Ela não tinha emprego, dinheiro limitado, nenhuma maneira de voltar para casa e nenhuma casa para a qual voltar. Sua tia deixou claro quando Kate partiu. Se ela saísse por aquela porta, não haveria volta. Ingrata foi a palavra usada. Egoísta. Abandonando a família. Kate foi mesmo assim porque lecionar em Montana parecia liberdade, propósito, uma vida que poderia realmente pertencer a ela, em vez de ser emprestada de parentes que ressentiam sua existência. E agora, uma comoção no andar de baixo interrompeu seus pensamentos. Vozes altas e argumentativas. Não me importa o que ele pagou. Ela não pode ficar aqui indefinidamente. Abaixa a voz, Harlan. Não vou abaixar. Este é exatamente o tipo de caos que essa mulher traz. Falsas expectativas, contratos quebrados. As mãos de Kate se fecharam no cobertor. Aquela voz. Ela conhecia aquela voz da correspondência por carta. Harlan Coleman, o superintendente que lhe prometeu um cargo e o deu a outra pessoa. Ela estava fora da cama antes que o pensamento consciente a alcançasse. Suas pernas tremiam, mas a fúria a mantinha de pé. Ela pegou um chale, envolveu-o em sua camisola e foi para as escadas. A cena na sala de estar da Sra. Perry parou abruptamente quando Kate apareceu no patamar. 3 pessoas. A Sra. Perry, de pé, rígida de desaprovação. Um homem corpulento em um terno caro com o rosto vermelho de indignação. E Samuel Wade, chapéu nas mãos, expressão esculpida em pedra. Senhorita Walsh, a voz de Coleman pingava falsa preocupação. Você não deveria estar fora da cama em sua condição. Você mentiu para mim. Kate desceu as escadas lentamente, agarrando-se ao corrimão. Você me ofereceu um cargo. Eu assinei um contrato. Eu deixei tudo para vir aqui. Ora, veja bem, houve um mal-entendido. Nenhum mal-entendido. Você me prometeu um emprego e o deu para sua sobrinha.
Você tem alguma ideia do que fez? A expressão de Coleman endureceu. Não estou sob nenhuma obrigação legal de honrar acordos preliminares. O conselho escolar aprovou a contratação de minha família, o que tem precedência. Esses cargos na fronteira exigem adaptabilidade. Alguém familiarizado com nossa comunidade. Você quer dizer alguém que não te faz parecer um mentiroso. Senhorita Walsh, entendo que você está chateada, mas histeria não vai. Saia! A voz de Samuel Wade cortou a sala como uma lâmina. Todos se viraram. Ele não havia se movido, não havia levantado a voz, mas algo em sua presença preencheu o espaço, tornando-o menor e mais perigoso. Coleman gaguejou. Com licença, você me ouviu? Os olhos de Samuel nunca deixaram o superintendente. Esta mulher viajou 800 milhas por sua palavra. Você a quebrou. O mínimo que você pode fazer é não ficar no espaço dela, fingindo que é a vítima. Isso não é da sua conta, Wade. Tornou-se da minha conta quando a encontrei morrendo na pradaria por sua causa. Samuel deu um único passo à frente. Coleman recuou. Agora saia antes que eu torne isso ainda mais da minha conta. O rosto de Coleman ficou roxo. Você não pode me ameaçar. Não estou ameaçando. Estou afirmando um fato. O tom de Samuel permaneceu nivelado, o que de alguma forma o tornou pior. Você tem 10 segundos. Use-os para sair. Coleman olhou para a Sra. Perry em busca de apoio. Não encontrou nenhum. Olhou para Kate. Viu algo em sua expressão que o fez recuar. Ele saiu, batendo a porta com força suficiente para fazer as janelas tremerem. O silêncio desceu. Kate ficou paralisada no meio da escada, tremendo de frio, de raiva, de choque com a intervenção de Samuel Wade. A Sra. Perry exalou. Bem, isso foi educativo. Ela se virou para Kate. Volte para a cama antes que você desmaie. Estou bem. Você mal consegue ficar de pé. Samuel se aproximou das escadas. Ofereceu o braço. A Sra. Perry está certa. Kate queria recusar por princípio, mas suas pernas tremiam. E o braço de Samuel era firme. E ela estava tão cansada de fingir ser mais forte do que era. Ela aceitou. Eles subiram em silêncio. Na porta do quarto, Samuel a soltou, mas não saiu imediatamente. Você não precisava fazer aquilo. Kate disse baixinho. Sim, eu precisava. Por quê? A pergunta explodiu. Você não me conhece. Você não me deve nada. Por que parar? Por que pagar por este quarto? Por que me defender contra Coleman? Samuel ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz estava distante. 6 anos atrás, eu precisei de ajuda. Precisei muito. E as pessoas que eu pensei que estariam comigo não estiveram. Elas desviaram o olhar. Encontraram razões pelas quais não era problema delas. Ele encontrou os olhos dela. Eu jurei que não seria essa pessoa. Não desviaria o olhar quando alguém precisasse de ajuda. Mas você não o quê? Não se envolve? Não se importa com estranhos? Algo como dor cruzou seu rosto. Talvez isso seja verdade na maioria dos dias. Mas eu vi você naquela estrada, senhorita Walsh. Vi que você tinha sido esquecida, mas deixada para trás. E eu não consegui. Ele parou. Eu simplesmente não consegui. A garganta de Kate apertou. Obrigada, pela minha vida, por este quarto, por enfrentar Coleman. Eu não sei como vou retribuir. Não quero retribuição. Samuel colocou o chapéu de volta na cabeça. Fique boa. Descubra o que você precisa, depois conversaremos. Conversar sobre o quê? Opções. Ele se virou para ir, depois parou. Você veio aqui para ensinar. Essa vaga pode ter desaparecido, mas a necessidade não. Há mais de uma maneira de fazer um trabalho. Ele saiu antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer. Kate ficou na porta, seu mundo girando em seu eixo. Ela fora salva por um homem que entendia o abandono, defendida por alguém que sabia o que significava ser deixado sozinho. E agora ele estava oferecendo algo a ela. Ela só não sabia o que ainda. Mas ali, de pé, envolta em um chale emprestado na pensão de um estranho, a 2.000 milhas de qualquer coisa familiar, Kate sentiu algo que não sentia desde que deixou Boston. Não segurança, não certeza, mas possibilidade. E por enquanto, com tudo o mais despido, e isso talvez fosse o suficiente. 3 dias se passaram antes que Kate se sentisse forte o suficiente para deixar o quarto por mais do que breves idas ao andar de baixo. 3 dias observando o sol de outubro percorrer paredes desconhecidas
enquanto sua mente girava por possibilidades que continuavam a desmoronar em impossibilidades. A senhora Perry trazia refeições e silêncio, do tipo confortável que não exigia explicações. Annie trazia fofocas e perguntas, principalmente sobre Samuel Wade, que Kate desviava porque não tinha respostas. E o próprio Samuel não voltou. Na quarta manhã, Kate contou seu dinheiro. De novo. Como se os números pudessem mudar por puro desespero. $17,32. A passagem de trem para o leste custaria 12, deixando $5 para recomeçar em Boston. Supondo que sua tia sequer abrisse a porta. Supondo que houvesse alguma vida para a qual retornar, além de ser a sobrinha ingrata que falhou na independência. Ela dobrou as notas de volta no bolso e desceu. A senhora Perry estava na cozinha, com os cotovelos mergulhados na massa de pão. Ela olhou para cima. Você recuperou a cor. Bom, preciso perguntar sobre o preço do quarto. Já está pago. Por 2 semanas, que terminam em 10 dias. Kate agarrou o batente da porta. Preciso saber o preço semanal depois disso. E se você sabe de algum trabalho na cidade? As mãos da senhora Perry pararam. Que tipo de trabalho? Qualquer coisa. Lavar roupa, cozinhar, limpar. Eu sei costurar, manter livros, ajudar com... Kate. A voz da mulher mais velha era gentil, o que de alguma forma era pior do que a severidade. Há 30 mulheres nessa cidade para cada emprego que existe. E a maioria delas tem famílias aqui? Conexões. Você é... uma forasteira, Kate terminou. Eu sei. Eu não ia dizer isso. A senhora Perry limpou as mãos no avental. Eu ia dizer que você é educada demais para o trabalho disponível. E não tem conexões suficientes para o trabalho para o qual você foi treinada. Então eu estou apenas o quê? Presa. Estou dizendo que suas opções são limitadas. Ela hesitou. Mas não inexistentes. Algo em seu tom fez o estômago de Kate. O que você quer dizer? Samuel Wade passou por aqui ontem enquanto você dormia. Por que você não me disse? Porque você precisava de descanso, não de agitação. A senhora Perry voltou para sua massa com mais força do que o necessário. Ele fez perguntas sobre sua experiência de ensino, sua educação, se você tinha obrigações familiares. O pulso de Kate acelerou. O que você disse a ele? A verdade, que você é qualificada, está sozinha e ficando sem opções. Ela moldou a massa em uma bola com eficiência praticada. Ele disse que voltaria hoje para falar com você. Deve estar aqui por volta do meio-dia. Falar sobre o quê? Isso é entre você e ele. Mas a expressão da senhora Perry sugeria que ela sabia exatamente o quê, e não tinha certeza se aprovava. Samuel chegou às 11h30, chapéu na mão, expressão indecifrável. Kate o encontrou na sala de estar, com a coluna reta, queixo erguido, uma armadura feita de postura porque ela não tinha mais nada. Senhorita Walsh, ele acenou. Você parece melhor. Não estou mais morrendo. Isso é uma melhora. As palavras saíram mais afiadas do que o pretendido. A senhora Perry disse que você queria conversar, se você estiver disposta. Sobre o quê? Samuel virou o chapéu nas mãos e Kate percebeu que ele estava desconfortável. Este homem duro e silencioso que enfrentou Coleman, sem vacilar, estava nervoso com o que quer que tivesse vindo dizer. Meu rancho, ele começou. Silver Ridge. São 5.000 acres. Eu crio gado, alguns cavalos. Tenho 12 trabalhadores em tempo integral. A maioria com famílias. Crianças pequenas, algumas delas. Crescendo sem aprender a ler ou escrever. Kate esperou. Eu tenho pensado em contratar uma professora. Alguém para montar uma escola na propriedade. Nada chique, apenas o básico. Leitura, escrita, aritmética, talvez um pouco de história. Ele encontrou os olhos dela. O pagamento seria de $30 por mês, mais quarto e alimentação. Uma pequena cabana perto da casa principal. Privada. Sua. A oferta pairou no ar entre eles. A mente de Kate disparou. $30 era mais do que a maioria dos trabalhadores de rancho ganhava. Uma cabana privada significava independência. Ensinar significava propósito. Era tudo pelo que ela viera para Montana. O que significava que era bom demais para ser verdade. Por quê? Sua voz saiu seca. Por que você criaria um cargo para mim? Não estou criando, estou precisando. A mandíbula de Samuel se contraiu. Essas crianças merecem educação. Seus pais querem isso, mas a cidade é muito longe. E a escola do rancho que Coleman administra só aceita crianças brancas de famílias da cidade.
Meus trabalhadores são mexicanos, irlandeses, chineses. Seus filhos não recebem nada. A injustiça daquilo atingiu Kate como um soco. Então você quer que eu os ensine? Eu quero que você lhes dê o que a escola de Coleman não dará. Uma chance. E você espera que eu acredite que isso não tem nada a ver com pena? Com dever a algo à mulher que você resgatou? A expressão de Samuel endureceu. Você acha que eu criaria um emprego por caridade? Desperdiçaria $30 por mês para me sentir melhor? Ele se levantou. Eu pensei que você fosse mais esperta que isso, senhorita Walsh. Então por quê? Kate se levantou também, recusando-se a deixá-lo pairar sobre ela. Por que eu? Você não sabe se eu sou uma boa professora. Eu poderia ser terrível. Eu poderia... Você viajou 800 milhas sozinha por uma chance de ensinar. Isso me diz algo. Samuel se moveu em direção à porta. Mas se você acha que isso é caridade, se não consegue ver a diferença entre ajuda e pena, então talvez eu esteja errado sobre você. Espere, a palavra escapou antes que Kate pudesse impedi-la. Me desculpe, eu... Ela juntou as mãos para impedi-las de tremer. Eu não sei como aceitar ajuda. Passei minha vida inteira sendo o fardo que todos desejavam que não estivesse lá. Meus pais morreram quando eu tinha 6 anos. Minha tia me acolheu porque tinha que acolher, não porque queria. Cada refeição, cada vestido, cada momento de abrigo, tudo vinha com um peso de dívida que eu nunca poderia pagar. Samuel parou com a mão na maçaneta. Então, quando alguém me oferece algo tão bom, Kate continuou, com a voz embargada, eu não consigo deixar de me perguntar o que isso vai custar. O que eu vou dever? Quanto tempo até que me lembrem que eu não mereço? O silêncio se estendeu. Então Samuel se virou, e sua expressão havia mudado para algo cru. 6 anos atrás, minha esposa ficou doente. Uma febre que não cedia. O médico estava na cidade, a 10 milhas de distância. Eu cavalguei até lá em uma tempestade. Implorei para que ele viesse. Sua voz permaneceu nivelada, mas seus nós dos dedos estavam brancos no chapéu. Ele disse que tinha pacientes na cidade que já haviam pago. Disse que Mary teria que esperar. Quando ele veio no dia seguinte, ela já tinha partido. E nossa filha, de 3 meses, se foi 2 dias depois. A respiração de Kate ficou presa. Eu aprendi algo então. Os olhos de Samuel estavam distantes. Que a dívida nem sempre é sobre dinheiro. Às vezes, a maior dívida é a ajuda que não demos quando podíamos. Às vezes que desviamos o olhar porque ajudar era inconveniente. Ele focou em Kate. Você não me deve nada. Mas aquelas crianças, algo lhes é devido. Por todos nós que sabemos ler e escrever e tomamos isso como garantido. Então, quando eu te ofereço este emprego, não é sobre você me dever. É sobre eu pagar adiante o que não pude pagar de volta. Kate não conseguia falar. Não conseguia respirar em meio à dor, à honra e à terrível compreensão do que ele realmente estava dizendo. O emprego é real, Samuel continuou. A necessidade é real. E se você aceitar, vai ganhar cada centavo com trabalho, não com gratidão. Você vai acordar antes do amanhecer, lidando com crianças que não querem aprender e pais que nem sempre concordam com seus métodos. Você vai congelar no inverno e suar no verão, e se perguntar por que não pegou aquele trem para o leste quando teve a chance. Ele fez uma pausa. Mas você também dará às crianças futuros que elas não teriam. Você construirá algo que importa. E fará isso porque escolheu, não porque deve a alguém. Kate olhou para ele, este homem que havia perdido tudo e de alguma forma transformou sua dor em generosidade, que via a ajuda não como a criação de uma dívida, mas como o equilíbrio de balanças que nunca poderiam ser perfeitamente equilibradas. Quando eu começaria? Ela perguntou. Os ombros de Samuel relaxaram um pouco. Assim que você estiver pronta. Uma semana, talvez. Para te dar tempo de preparar as aulas, ver o espaço, conhecer as famílias. Estou pronta agora. Kate. Senhorita Walsh. Ela corrigiu automaticamente e depois se conteve. Ou Kate, se vamos trabalhar juntos. Kate, então. Samuel colocou o chapéu de volta na cabeça. Vou mandar o Jack com a carroça na manhã de manhã. Leve pouca coisa. Compraremos o que mais você precisa na cidade. Espere. Ela segurou o braço dele quando ele se virou. A cabana que você mencionou é realmente minha? Privada? Completamente. A porta tranca por dentro.
Se quiser visitas, você as convida. Caso contrário, ninguém se aproxima. Por que isso importa para você? A expressão de Samuel escureceu. Porque eu já vi o que acontece com mulheres em ranchos quando elas não têm um espaço que seja delas. Quando qualquer porta pode ser aberta por outra pessoa. Ele se soltou do braço dela gentilmente. O que aconteceu com você naquela estação, ser deixada sozinha sem lugar seguro, isso não acontece em Silver Ridge. Não enquanto eu estiver no comando. Ele saiu antes que Kate pudesse responder. Ela ficou na sala de estar vazia, tremendo, não de frio ou medo, mas pelo peso de ser vista, de ter suas preocupações não ditas compreendidas e abordadas antes mesmo de ela as expressar. A senhora Perry apareceu na porta. Você aceitou? Sim. Bom, a aprovação da mulher mais velha era evidente. Samuel Wade é o mais honesto que existe. Se ele diz que você estará segura, você estará. Você sabe sobre a esposa dele? Todo mundo sabe. Esta cidade o viu morrer por dentro depois que Mary se foi. O viu construir aquele rancho em algo bem-sucedido enquanto parecia um fantasma. A voz da senhora Perry suavizou. Você é a primeira pessoa por quem ele se esforça em 6 anos. Faça valer a pena. Naquela noite, Kate não conseguiu dormir. Ela continuava pensando nas palavras de Samuel, sobre dívida e ajuda, e a diferença entre elas, sobre crianças que mereciam futuros, e um homem que transformou sua dor em propósito, sobre a escolha que ela havia feito. Por volta da meia-noite, ela desistiu de dormir e desceu. Encontrou a senhora Perry ainda acordada, remendando a luz de um lampião. Não consegue se acalmar? A mulher mais velha perguntou. Muitos pensamentos. Kate sentou-se à sua frente. Posso te perguntar uma coisa? Sempre. Quando Samuel perdeu a esposa e a filha, alguém o ajudou? Depois? A agulha da senhora Perry parou. Alguns tentaram. O irmão dele veio de Wyoming, ficou por um mês. Alguns vizinhos trouxeram comida, ofereceram condolências. Ela retomou a costura. Mas uma dor como essa é privada. E Samuel não é um homem que compartilha fardos facilmente. Ele agradeceu às pessoas, as mandou embora e lidou com isso sozinho. É por isso que ele entende. Kate disse baixinho. Entende o quê? O que significa precisar de ajuda que você não pode pedir, ser deixado sozinho quando está se afogando. A senhora Perry a estudou. Você é perspicaz. Isso vai te servir bem lá fora. Vai ser difícil? De verdade? Mais difícil do que ensinar em uma escola de cidade, se é isso que você está perguntando. Mais fácil do que morrer na pradaria, que era sua alternativa. Ela arrematou um fio com eficiência afiada. Samuel vai te proteger de ameaças externas, mas o trabalho em si, o ensino, o isolamento, as diferenças culturais, isso você terá que navegar sozinha. Eu consigo lidar com o difícil. Kate encontrou seus olhos. Difícil é melhor do que irrelevante. Então você vai se sair bem. A senhora Perry dobrou seu remendo. Vá dormir um pouco. Amanhã começa sua vida de verdade. Jack chegou às 8 horas, mais jovem e mais falante que Samuel, com uma carroça e um sorriso fácil. Ouvi dizer que você é a nova professora. Ele disse carregando o baú dela. Isso é bom. Minha irmã Maria, ela tem 7 anos, está querendo aprender as letras. Maria. Kate guardou o nome na memória. Ela estará na minha classe? Se o pai dela disser que sim, algumas das famílias... Ele se conteve. Bem, você vai ver. Nem todo mundo confia na educação. A viagem para Silver Ridge levou 2 horas por uma terra que se estendia infinita e implacável. Kate tentou não pensar em como era isolado, quão longe de tudo que era familiar. O rancho apareceu gradualmente. O Ibahama detalmente. Primeiro as dependências, depois os currais, depois a casa principal, sólida e prática contra o horizonte. E além dela, agrupadas como uma pequena vila, as cabanas dos trabalhadores. Samuel saiu do celeiro quando eles chegaram, limpando as mãos nas calças. Kate, bom, Jack, ajude-a a se instalar. Ele gesticulou para uma pequena estrutura separada das outras. Aquela é sua. A cabana era simples, um único cômodo, cama, mesa, cadeira, fogão a lenha. Mas tinha janelas com vidro de verdade e uma porta com fechadura, e um espaço que era inteiramente dela. Kate pousou o baú
e algo se soltou em seu peito. Isso era dela, não emprestado, não condicional. Dela. Vou deixar você se acomodar, disse Samuel da porta. Depois conversaremos sobre o que você precisa, livros, suprimentos, o que for. Samuel, Kate se virou para encará-lo. Quando você disse que eu não te devo nada, você falou sério. Cada palavra. Então eu preciso dizer algo. Ela endireitou os ombros. Eu não vou falhar com aquelas crianças. Não vou desperdiçar esta chance. Não porque eu te devo, mas porque elas merecem tudo o que eu posso dar. E eu... Sua voz falhou. Eu preciso que isso importe. Preciso saber que não estou apenas ocupando espaço no mundo. A expressão de Samuel suavizou. Kate, você importa. Com ou sem emprego. Mas eu entendo a necessidade de provar isso a si mesma. Ele recuou. Bem-vinda a Silver Ridge. Faça daqui o seu lugar. Ele a deixou de pé na porta de sua cabana, sua vida, sua escolha. E pela primeira vez em 20 anos, Kate Walsh sentiu como se tivesse chegado em casa. A sensação de estar em casa durou exatamente 4 horas. Kate passou a primeira hora desempacotando, a segunda arrumando seus poucos pertences para fazer a cabana parecer habitada em vez de temporária. A terceira, sentada em sua pequena mesa, tentando planejar aulas, sem saber quantos alunos teria ou o que eles já sabiam. Na quarta hora, Samuel bateu. Pronta para conhecê-los? Ele perguntou. O estômago de Kate despencou. Agora? A notícia já se espalhou. Metade do rancho sabe que você está aqui. A outra metade saberá até o jantar. Ele esperou. É melhor enfrentar isso de frente do que deixar os rumores crescerem. Ele estava certo. Kate sabia que ele estava certo, mas saber não impedia suas mãos de tremerem enquanto o seguia em direção ao aglomerado de cabanas dos trabalhadores. As famílias emergiram lentamente. Mulheres primeiro, crianças agarradas às suas saias, homens atrás, expressões variando de curiosas a desconfiadas. A irmã de Jack, Maria, espiou por trás de sua mãe, olhos escuros e arregalados, cabelo em 2 tranças arrumadas. Samuel falou primeiro. Esta é Kate Walsh. Ela está aqui para ensinar seus filhos a ler, escrever e fazer contas, sem custo. A escola começa na segunda-feira no antigo celeiro de armazenamento. Nós o converteremos neste fim de semana. Silêncio. Então uma mulher mexicana se adiantou, talvez com 40 anos, mãos curtidas pelo tempo firmemente entrelaçadas. Meu inglês não é bom. Como ela vai ensinar meus filhos se eu não posso ajudar? Ela vai ensinar em inglês, disse Samuel, mas ela pode aprender um pouco de espanhol com você, com todos vocês. O ensino é uma via de mão dupla. Os olhos da mulher se estreitaram. Por que você faz isso? O que você quer de nós? Kate falou antes que Samuel pudesse. Eu quero que seus filhos tenham o que eu tive, a capacidade de ler contratos antes de assiná-los, de escrever cartas para a família, de fazer contas para que ninguém possa enganá-los. Ela encontrou o olhar da mulher diretamente. Me prometeram um emprego e ele foi roubado porque eu era uma forasteira. Eu não quero isso para mais ninguém. Educação é proteção. Algo mudou no rosto da mulher. Você foi enganada? Pelo homem que administra a escola da cidade. Ele deu o cargo para a sobrinha dele. Uma onda percorreu a multidão. Compreensão compartilhada de traição, de ser ignorado. Eu sou Rosa. A mulher assentiu lentamente. Meu filho Diego, ele tem 9 anos, ele virá. Obrigada, uma voz irlandesa chamou do fundo. E as meninas? Você vai ensinar as meninas também? Todos, disse Kate com firmeza. Meninos, meninas, qualquer idade. Se eles quiserem aprender, eu os ensinarei. Um homem chinês falou baixinho com sua esposa em cantonês. Ela respondeu, gesticulou para Kate. Ele se virou. Minha filha May. Ela tem 6 anos, muito esperta, mas ela é menina. Meninas precisam de educação tanto quanto meninos, disse Kate. Talvez mais. Um menino pode encontrar trabalho com as mãos, mas uma menina que sabe ler e escrever, ela tem um poder que ninguém pode tirar dela. O homem traduziu para sua esposa. Ela assentiu vigorosamente, empurrou para frente uma menina minúscula com olhos solenes. Esta é May, ele disse. Ela será a primeira aluna. Kate se agachou ao nível de May. Olá, May. Eu sou a senhorita Walsh. Você pode dizer isso? Senhorita Walsh. A pronúncia da criança era perfeita. Muito bem. Você quer aprender suas letras?
May assentiu, depois sussurrou algo para seu pai em cantonês. Ele sorriu pela primeira vez. Ela pergunta se você vai ensiná-la a escrever o nome dela em inglês. Eu vou ensiná-la a escrever o que ela quiser. Mais famílias se adiantaram. A mãe de Jack trouxe Maria. Um casal alemão ofereceu seus 3 filhos. Uma viúva irlandesa com gêmeos. Mas outros se contiveram. Kate contou pelo menos 5 famílias que ficaram perto de suas cabanas, observando, mas não se envolvendo. Samuel também percebeu. Depois que as famílias dispostas se dispersaram, ele acompanhou Kate de volta à sua cabana. Aqueles que não se adiantaram, disse Kate. Por quê? Diferentes razões. Alguns não confiam na educação. Acham que faz as crianças esquecerem sua herança. Alguns não confiam em forasteiros. E alguns... Ele parou. Alguns o quê? Alguns têm filhas que planejam casar cedo. A educação complica isso. O estômago de Kate revirou. Quão cedo? 14, 15 anos. A voz de Samuel era tensa. Não é meu lugar interferir nas tradições culturais, mas é por isso que esta escola importa. Dar opções às meninas antes que lhes digam que não tem nenhuma. Eu não posso forçar os pais a mandarem suas filhas. Não, mas você pode tornar a oportunidade tão boa que eles seriam tolos em não aceitar. Ele encontrou os olhos dela. Mostre a eles o que a educação significa. O resto virá. Converter o celeiro de armazenamento levou 3 dias. Samuel trabalhou ao lado de seus homens, limpando o espaço, construindo carteiras com madeira de sucata, instalando um fogão a lenha. Kate esfregou paredes e varreu o chão até suas mãos ficarem com bolhas. Jack apareceu no segundo dia com uma caixa. Da cidade, Samuel comprou. Dentro, cartilhas, lousas, giz, papel, lápis. Mais suprimentos do que Kate ousara esperar. Ele foi para a cidade, ela perguntou. Ontem, cavalgou até lá e voltou em um dia. Jack sorriu. Comprou metade da loja geral do Baker. Também disse ao Sr. Coleman que se ele tivesse um problema com isso, eles poderiam resolver lá fora. A garganta de Kate apertou. Samuel gastou seu próprio dinheiro, se exauriu e a defendeu publicamente. Tudo sem mencionar. Ela o encontrou naquela noite no celeiro, testando o fogão. Jack me contou sobre os suprimentos. Samuel não levantou o olhar. Você precisava deles. Você não precisava. Kate, ele se endireitou. Já passamos por isso. O emprego é real. Professores precisam de suprimentos. Eu os forneci. É assim que o emprego funciona. Jack também disse que você ameaçou Coleman. Não ameacei. Ofereci para esclarecer nossas respectivas posições. Sua boca se curvou, quase um sorriso. Ele recusou. Por que você continua me defendendo? Por que você continua perguntando? Samuel passou por ela em direção à porta. A escola começa na segunda-feira. Você está pronta? Eu não sei o que estou fazendo. Nunca ensinei crianças tão pequenas. Nunca gerenciei uma sala de aula com 5 idiomas diferentes. Kate, ele parou, virou-se. Você acha que alguém nasce sabendo como fazer isso? Você aprende fazendo, comete erros, conserta-os, continua em frente. E se eu falhar? Então você falha e tenta de novo amanhã. Sua voz suavizou. Mary costumava dizer que o medo de falhar é apenas orgulho disfarçado. Você não tem medo de falhar com aquelas crianças. Você tem medo de provar que não é tão boa quanto precisa acreditar que é. As palavras a atingiram como um tapa. Isso não é. Não é. Samuel manteve o olhar dela. Eu vi você enfrentar Coleman. Vi você encarar aquelas famílias. Você tem coragem quando importa. Mas você está aterrorizada com sua própria inadequação. Então, aqui está o que eu sei. Você vai cometer erros. Você vai ter dias ruins. As crianças vão te frustrar. Os pais vão te questionar. E alguns dias você vai se perguntar por que não pegou aquele trem para o leste. Kate queria argumentar, mas não conseguiu. Mas você também vai ver o rosto de uma criança se iluminar quando ela ler sua primeira palavra. Samuel continuou. Você vai ver portas se abrirem que antes estavam trancadas. E lentamente você vai perceber que importar não é sobre ser perfeita. É sobre aparecer mesmo quando você está com medo. Ele a deixou de pé na sala de aula semi-acabada, as palavras ecoando no espaço vazio. A manhã de segunda-feira chegou rápido demais. Kate acordou antes do amanhecer, com os nervos à flor da pele.
Ela se vestiu com cuidado. Saia prática, blusa limpa, grampos de cabelo severamente para trás. Uma armadura feita de respeitabilidade. As crianças começaram a chegar às 8 horas. Mai primeiro, seu pai a acompanhando até a porta. Depois Maria com sua mãe. Diego sozinho, queixo erguido com bravura forçada. As crianças alemãs em um grupo. Os gêmeos irlandeses brigando antes mesmo de cruzarem o limiar. Às 8h30, Kate tinha 12 alunos, com idades entre 6 e 13 anos, 5 idiomas entre eles e todos os olhos nela, esperando. Ela ficou na frente, giz na mão, e sua mente ficou completamente em branco. 12 rostos, 12 chances de falhar. Bom dia, ela começou, a voz mais firme do que se sentia. Silêncio. Todos entendem inglês? Alguns acenos, alguns olhares vazios. May sussurrou para o menino ao lado dela em cantonês. Kate mudou de tática. Quem conhece as letras? 3 mãos de 12. Números? 5 mãos. Quem quer aprender a escrever seu nome? Todas as mãos se levantaram. O alívio inundou Kate. Aqui estava seu ponto de partida. Não o que eles sabiam, mas o que eles queriam. Então é isso que faremos primeiro. Ela escreveu seu nome no quadro. Este é o meu nome. K-A-T-E. Kate. Ela distribuiu lousas e giz, mostrou-lhes como formar as letras, moveu-se de carteira em carteira, guiando pequenas mãos, corrigindo pegadas, elogiando o esforço. Diego lutou. É muito difícil. É difícil na primeira vez, disse Kate. Mas sabe de uma coisa? Você tem 9 anos e está tentando algo novo. Isso exige coragem. Ele tentou de novo. E de novo. Na 4ª tentativa, suas letras eram reconhecíveis. Aí está, disse Kate. Esse é o seu nome. Diego. Ninguém pode tirar isso de você agora. Seu rosto se transformou, o orgulho substituindo a frustração. E Kate sentiu algo mudar dentro dela. Era por isso que ela tinha vindo. Não por reconhecimento ou segurança, mas por isso. Ver o impossível se tornar possível através do esforço e da paciência. A manhã passou voando. Ao meio-dia, cada criança havia escrito seu nome pelo menos uma vez. Alguns haviam passado para outras palavras. May havia escrito May Walsh e sorriu quando Kate a elogiou. Amanhã aprenderemos mais letras, Kate anunciou, e começaremos os números. Quem quer aprender a contar até 100? Caos entusiasmado. Depois que as crianças saíram, Kate desabou em sua mesa, exausta, exultante, aterrorizada por não conseguir sustentar isso. Uma batida interrompeu sua espiral. Rosa estava na porta, expressão indecifrável. Diego, ele chegou em casa. Me mostrou seu nome na lousa. Ela fez uma pausa. Ele escreveu mais 5 vezes. Disse que vai mostrar ao pai dele esta noite. Isso é maravilhoso. É bom o que você faz. A voz de Rosa era rude. Mas isso não é fácil. Algumas famílias, elas não querem que as crianças mudem. Elas querem que elas permaneçam as mesmas. Por quê? Porque a mudança é perigosa. Se as crianças aprendem demais, talvez elas vão embora. Talvez pensem que são boas demais para a família, para a tradição. Os olhos de Rosa endureceram. Meu Diego, ele é um menino esperto, mas o pai dele, ele se preocupa que Diego esqueça de onde veio. Kate entendeu imediatamente. Educação não era apenas conhecimento, era transformação. E a transformação ameaçava a estabilidade. Não estou tentando fazê-los esquecer, disse ela com cuidado. Estou tentando dar-lhes escolhas. Escolhas podem machucar. Rosa se virou para sair, depois parou. Mas não ter escolhas machuca mais. Vejo você amanhã. A segunda semana trouxe desafios que Kate não havia previsto. Miguel, um dos meninos mais velhos, parou de frequentar. Seu pai precisava dele nos campos. Os gêmeos irlandeses entraram em uma briga que mandou um para casa sangrando. E May chegou em lágrimas porque seu irmão mais velho zombou dela por agir como branca. Kate sentiu cada revés como um golpe físico. Ela já estava falhando. Naquela noite, Samuel a encontrou sentada do lado de fora de sua cabana, olhando para o nada. Ouvi sobre Miguel, ele disse. O pai dele o tirou. Disse que o trabalho importa mais que as letras. Importa. Para ele, Samuel se encostou no corrimão da varanda. A família dele mal consegue sobreviver. Um par de mãos a mais significa sobrevivência. Então eu apenas aceito?
Deixa um garoto brilhante escapar porque o pai dele não consegue ver além do amanhã? Você aceita que não pode salvar todo mundo. Você se concentra naqueles que pode alcançar. A frustração de Kate explodiu. É fácil para você dizer. Não é você que está vendo eles escaparem. Não. A voz de Samuel ficou fria. Eu vi minha esposa e minha filha morrerem porque não consegui alcançá-las rápido o suficiente. Não consegui fazer o médico se importar o suficiente. Então não me diga que eu não sei sobre perder pessoas que você está desesperado para salvar. As palavras pairaram entre eles como vidro quebrado. Samuel, eu não quis dizer. Eu sei o que você quis dizer. Ele se endireitou. E você está certa em ficar frustrada. Mas frustração sem perspectiva, ela apenas te esgota. Você está ensinando há 8 dias. Dê tempo ao tempo. Ele se afastou antes que Kate pudesse se desculpar. Ela sentou-se sozinha no escuro, vergonha e raiva se agitando. Ela o havia machucado, jogado sua perda na cara dele porque estava muito envolvida em sua própria decepção para pensar. Na manhã seguinte, ela esperou do lado de fora do celeiro antes do início da aula. Quando Samuel se aproximou para verificar o fogão, ela entrou em seu caminho. Me desculpe, o que eu disse foi cruel e injusto. Samuel a estudou. Você falou sério. Eu quis dizer que estava frustrada, não que você não entende a perda. Kate se forçou a encontrar seus olhos. Você entende melhor do que ninguém. E eu fiquei... Estou envergonhada por ter usado isso contra você. Por quê? A pergunta a pegou de surpresa. Por que foi errado? Não, por que você ficou tão zangada por um menino ter saído? Por que isso parece pessoal? Kate abriu a boca, fechou-a. A verdade era crua demais. Mas Samuel esperou com uma expressão paciente. E de alguma forma, essa paciência rompeu suas defesas. Porque se eu não posso salvá-los, então qual é o meu propósito? As palavras saíram de uma vez. Minha vida inteira, eu fui a pessoa que ninguém precisava, a órfã que era um fardo, a sobrinha que era tolerada. Se eu não consigo fazer isso, se não consigo fazer uma diferença real, então estou apenas ocupando espaço novamente, sendo inútil. Kate, a voz de Samuel era áspera. Você ensinou 12 crianças a escreverem seus nomes. 12 crianças que não conseguiam fazer isso antes. Isso não é inútil. Não é o suficiente. Nunca é o suficiente, não se você está se medindo contra a perfeição. Ele se aproximou. Mas medindo contra onde eles estavam antes de você chegar é tudo. Os olhos de Kate arderam. Como você faz isso? Continua em frente quando não consegue consertar tudo? Eu me lembro de Mary. A voz de Samuel ficou distante. Ela costumava dizer que fazer um pequeno bem ainda é fazer o bem. Que uma pessoa não pode curar o mundo, mas pode curar um canto dele. E talvez isso seja o suficiente. É suficiente para você? Alguns dias. Ele encontrou o olhar dela. Outros dias, eu ainda a vejo morrendo e sei que falhei. Mas eu me levanto mesmo assim, construo algo, ajudo alguém, tento fazer a falha significar algo. A compreensão atingiu Kate. Samuel não a defendia e providenciava para sua escola por um princípio abstrato. Ele fazia isso porque ensinar essas crianças era sua maneira de responder à dor que o havia quebrado. Nós dois estamos tentando fazer nossas falhas significarem algo. Ela disse baixinho. Sim. A boca de Samuel se curvou. A diferença é que você ainda não falhou. Você apenas atingiu seu primeiro obstáculo. Isso não é a mesma coisa. A virada veio 2 semanas depois, de uma fonte inesperada. May vinha progredindo mais rápido do que qualquer outro aluno, lendo frases simples, fazendo aritmética básica, absorvendo tudo o que Kate ensinava com concentração feroz. Então sua mãe apareceu na escola. May não vem amanhã, disse ela lá através do marido, que traduzia hesitantemente. O coração de Kate afundou. Por que não? Uma troca rápida em cantonês depois. A mãe dela diz que May aprende rápido demais, faz seus irmãos sentirem vergonha, não é bom para a harmonia da família. Mas May adora aprender. A mãe diz que não é o lugar de May ser melhor que os irmãos. Ela deve parar. Kate olhou para May sentada pequena em sua carteira, os olhos cheios de lágrimas, mas sem chorar. O rosto da criança estava endurecido com uma resignação adulta, a expressão de alguém aprendendo muito jovem que querer algo não é o suficiente. Por favor,
disse Kate. Deixe-me falar com a mãe dela. Mais tradução. A mãe balançou a cabeça firmemente. Kate tomou uma decisão que poderia lhe custar tudo. Diga à mãe dela que May é a melhor aluna que eu já ensinei. Ela falou devagar, claramente. Diga a ela que May poderia crescer para ser uma professora, que ela poderia ganhar mais dinheiro que seus irmãos, que ela poderia cuidar de seus pais quando eles envelhecerem, que impedi-la agora é desperdiçar um dom. A tradução demorou mais. A expressão da mãe mudou de teimosa para incerta. Então ela falou rapidamente, gesticulando. A mãe diz quem vai se casar com uma filha que pensa que é melhor que os homens. Um homem inteligente o suficiente para valorizar sua inteligência. Kate respondeu prontamente. E se nenhum homem a quiser, ela terá habilidades para se sustentar. Ela não precisará de um homem. A tradução fez os olhos da mãe se arregalarem. Por favor, Kate insistiu, dê a May mais um mês. Se seus irmãos sentirem vergonha, eu os ensinarei separadamente em um horário diferente. Vou garantir que todos tenham sucesso. Mas não tire isso dela. Não diga a ela que ser inteligente é um problema. O silêncio se estendeu. O pai de May parecia dividido. O rosto de sua mãe estava duro, mas algo vacilava por trás dele. Finalmente a mãe falou. A mãe diz, veio a tradução, um mês, mas você cumpre a promessa. Os irmãos também devem aprender, devem se sentir bem aprendendo. Ou May para. Eu prometo. O alívio de Kate foi avassalador. Obrigada. Depois que eles saíram, May se aproximou da mesa de Kate com os olhos úmidos. Obrigada, senhorita Walsh. Você mereceu isso, May, por trabalhar duro, por ser brilhante. Kate se agachou ao seu nível. Mas agora você tem que me ajudar a cumprir minha promessa. Seus irmãos precisam amar aprender também. Você pode ajudar com isso? May assentiu solenemente. Eu vou ajudar. Naquela noite, Samuel encontrou Kate sentada do lado de fora novamente, mas desta vez ela estava sorrindo. Ouvi sobre May, ele disse. As notícias viajam rápido. Sempre viajam. Ele se sentou ao lado dela, a primeira vez que fazia isso. Você lidou bem com isso, defendendo-a, mas também abrindo espaço para um acordo. Eu estava apavorada. Pensei que a perderia completamente. Mas você não perdeu. Você lutou por ela. Samuel ficou em silêncio por um momento. É disso que essas crianças precisam. Alguém que lute por elas. Nem todos serão salvos, Kate. Mas os que forem nunca esquecerão quem os defendeu. Kate se virou para olhá-lo. Olhar de verdade. Este homem que havia perdido tudo e se reconstruído em alguém que protegia os outros, que criou uma escola porque não pôde salvar sua própria filha, mas pôde salvar a de outra pessoa. Obrigada, ela disse. Por isso. Por acreditar que eu poderia fazer isso. Você está fazendo isso. Eu apenas forneci o espaço, Samuel. Kate, sua voz era gentil. Você não me deve gratidão. Você está ganhando seu lugar aqui como todo mundo, com trabalho, com coragem, aparecendo todos os dias, mesmo quando é difícil. Algo passou entre eles, uma compreensão mais profunda que palavras. Duas pessoas que foram quebradas por dores diferentes, encontrando o propósito no mesmo lugar. Estou feliz por ter ficado, disse Kate. Eu também. E sentada ali no silêncio, Kate percebeu que pela primeira vez em anos, ela não estava apenas sobrevivendo. Ela estava vivendo. Construindo algo que importava, fazendo a diferença por menor que fosse. O emprego de professora que ela havia perdido era sobre estabilidade e status. Este emprego, esta escola, estas crianças, era sobre transformação. A deles e a dela. E talvez Samuel estivesse certo. Talvez fazer um pequeno bem ainda fosse fazer o bem. Talvez um canto do mundo fosse suficiente para curar se você fosse corajoso o suficiente para tentar. O inverno chegou cedo naquele ano, descendo das montanhas com uma ferocidade que pegou todos de surpresa. A escola estava funcionando há 6 semanas, quando a primeira neve de verdade caiu. Kate acordou em silêncio, do tipo que significava que o mundo havia mudado da noite para o dia. Ela abriu a porta de sua cabana para encontrar tudo coberto por 60 centímetros de branco. Samuel apareceu em 1 hora, conduzindo um cavalo por montes de neve que chegavam ao peito do animal. A escola está cancelada, ele disse sem rodeios. Por quanto tempo? O tempo que levar para desenterrar o celeiro e garantir que ninguém congele para chegar lá. Ele estudou o rosto dela. Você parece desapontada.
As crianças estavam apenas começando a fazer um progresso real. Diego está lendo frases. May está fazendo multiplicação. Se pararmos agora, Kate, é inverno, isso é Montana. Você terá muito tempo para ensinar quando não estivermos lutando para sobreviver. Mas 3 dias depois, a neve parou e o sol apareceu, transformando o mundo em um branco ofuscante. Kate caminhou até o celeiro da escola, determinada a pelo menos preparar as aulas para quando as aulas recomeçassem. Ela encontrou May já lá, sentada em sua carteira com uma lousa, praticando letras. May, o coração de Kate apertou. Como você chegou aqui? Eu andei, não é longe. A respiração da criança formava nuvens no ar gelado. Eu pratico todos os dias. Não quero esquecer. Kate acendeu o fogão com as mãos trêmulas. Seus pais sabem que você está aqui? Mamãe diz que eu perco tempo. Papai diz para me deixar ir se eu quiser. O pequeno rosto de May estava determinado. Eu não perco tempo, senhorita Walsh. Eu aprendo. 20 minutos depois, Maria apareceu. Depois Diego. Depois mais 3 crianças, todas elas caminhando pela neve que chegava na sua cintura, recusando-se a deixar o inverno roubar sua educação. Kate os ensinou naquele dia em um celeiro semi-congelado, sua respiração visível, suas mãos dormentes, seu coração tão cheio que doía. Quando Samuel veio verificar como ela estava naquela noite, ela contou o que aconteceu. Sua expressão passou por surpresa, orgulho e algo mais profundo. Eles vieram por conta própria, cada um deles, através de neve mais alta que suas cabeças, porque eles não queriam parar de aprender. Samuel ficou em silêncio por um longo momento. Isso não é apenas ensinar, Kate, isso é transformação. São eles, não eu. Eles são os que escolheram. Eles escolheram porque você lhes deu algo que valia a pena escolher. Ele se aproximou. Você entende o que fez? Você fez a educação importar mais do que o conforto, mais do que a conveniência. Isso é extraordinário. Kate sentiu o calor subir em seu rosto. Você apenas mudou vidas. A voz de Samuel era áspera. Não diminua isso. O momento se estendeu entre eles, carregado de algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Então Jack invadiu a cabana. Chefe, temos um problema. Coleman está aqui com 3 homens da cidade. Diz que precisa falar com você. Agora. Coleman estava no escritório de Samuel, ladeado por 2 homens que Kate não reconhecia, e um que ela reconhecia, o chefe da estação que a mandou embora naquela primeira noite. Wade. A voz de Coleman estava tensa com raiva mal controlada. Precisamos discutir sua escola. Nada a discutir. Está na minha propriedade, meu negócio. Torna-se negócio da cidade quando você está minando nosso sistema educacional estabelecido. Coleman gesticulou bruscamente. Você está ensinando crianças que deveriam frequentar minha escola, dividindo a comunidade, criando divisão. A voz de Samuel ficou perigosamente quieta. Sua escola não aceita essas crianças. Então não há divisão. Apenas inclusão com a qual você se sente desconfortável. O conselho escolar tem padrões. O conselho escolar tem preconceitos. Samuel se levantou. E se você veio aqui para exigir que eu feche a educação para crianças que você não vai ensinar, pode ir embora agora. Eu vim aqui para te avisar. O rosto de Coleman avermelhou. Existem leis sobre credenciais educacionais adequadas, requisitos de licenciamento. E eu fiz minha pesquisa. A senhorita Walsh não tem certificado de ensino formal, o que significa que esta escola está operando ilegalmente. O estômago de Kate despencou. Ela nunca havia pensado em certificação, presumira que sua educação e experiência eram suficientes. Isso é verdade? Samuel perguntou a ela sem se virar. Eu tenho referências, meu treinamento, mas nenhum certificado. Coleman sorriu, triunfante. O que significa que posso registrar uma queixa junto às autoridades territoriais, fechar esta escola em uma semana? Seu filho de uma... Samuel deu um passo à frente. Jack se moveu para contê-lo. Estou oferecendo uma solução. Coleman continuou suavemente. A senhorita Walsh pode trabalhar sob minha supervisão, ensinar apenas o currículo que eu aprovar, submeter-se a inspeções regulares e transferir quaisquer alunos superdotados para minha escola para instrução avançada. Não. A voz de Kate cortou a tensão. Não vou comprometer o que essas crianças estão aprendendo para satisfazer sua necessidade de controle.
Então você está operando ilegalmente e eu vou te fechar. Tente. A voz de Samuel era de aço. Vou contratar advogados, lutar contra você em todos os tribunais do território. E enquanto isso, vou garantir que todos os jornais daqui até Washington saibam que o superintendente da escola de Dry Hollow tentou negar educação a crianças por causa de sua raça. O sorriso de Coleman desapareceu. Você está me ameaçando? Estou te prometendo. Se você vier atrás de Kate ou desta escola, farei minha missão destruir sua reputação e sua carreira. Os dois homens se encararam, a raiva crepitando no ar. Finalmente, Coleman ajeitou o casaco. Você vai se arrepender disso, Wade. Vocês dois. Ele saiu, seus homens o seguindo. A porta do escritório bateu. Kate não conseguia respirar. Ele está certo. Eu não tenho certificação. Ele pode nos fechar. Não se eu registrar você como minha funcionária particular, ensinando os filhos dos meus trabalhadores. Samuel já estava se movendo para sua mesa, pegando papéis. É uma brecha, mas é legal. Você não está administrando uma escola pública. Você está fornecendo serviços educacionais contratados. Isso vai funcionar? Tem que funcionar. Ele começou a escrever rapidamente. Vou cavalgar até a cidade amanhã. Registrar a papelada. Mas Kate, ele olhou para cima. Isso muda as coisas. Coleman não vai parar. Ele vai procurar qualquer desculpa para nos fechar ou desacreditar você. Temos que ser perfeitos, sem erros, sem vulnerabilidades. Kate assentiu, mas suas mãos tremiam. Ela sabia que poderia haver resistência. Não havia antecipado uma guerra. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Continuava repassando as palavras de Coleman, suas ameaças, a satisfação em sua voz quando ele encontrou sua fraqueza. Uma batida em sua porta a fez pular. Samuel estava do lado de fora, com o colarinho levantado contra o frio. Vi sua lâmpada ainda acesa. Não consegui dormir. Nem eu. Ele hesitou. Posso entrar? Preciso falar com você sobre algo. Kate se afastou. Samuel entrou, tirou o chapéu e de repente sua pequena cabana pareceu impossivelmente íntima. Preciso que você entenda o que está arriscando, ele disse sem rodeios. Se Coleman seguir em frente, se isso se tornar uma luta legal, seu nome estará nos jornais territoriais. Sua reputação será examinada. As pessoas vão investigar seu passado, suas qualificações, cada decisão que você tomou aqui. Eu sei. Sabe mesmo? Os olhos de Samuel eram intensos. Porque eu não acho que você sabe. Isso não será mais um princípio abstrato. Serão ataques pessoais, fofocas, rumores. Eles vão te chamar de desqualificada, inadequada, perigosa para as crianças. Eles vão dizer que você me seduziu para criar este emprego. Eles vão... Deixe que digam. A voz de Kate era firme. Já fui chamada de coisa pior. Fui dispensada, ignorada, esquecida. Pelo menos desta vez serei atacada por algo que importa. Samuel a estudou. Você tem certeza? Tenho certeza. Ela se aproximou. Aquelas crianças andaram na neve porque não queriam parar de aprender. Se elas são corajosas o suficiente para isso, eu posso ser corajosa o suficiente para enfrentar Coleman. Algo piscou na expressão de Samuel. Admiração misturada com preocupação. Você mudou desde que chegou aqui. Ficou mais dura, mais forte. Isso é ruim? Não. Sua voz baixou. É notável. O ar entre eles mudou, carregado de uma consciência que nenhum dos dois havia reconhecido antes. Eles estavam perto o suficiente para que Kate pudesse ver os fios de prata no cabelo de Samuel em suas têmporas, a cicatriz em sua mandíbula, a maneira como seus olhos continham tanto dor quanto algo mais novo, mais perigoso. Samuel, eu deveria ir. Ele recuou abruptamente. Manhã cedo amanhã. Preciso registrar aqueles papéis antes que Coleman faça seu próximo movimento. Ele saiu antes que Kate pudesse responder. Ela ficou sozinha no vazio repentino, o pulso acelerado, a mente girando. Algo quase aconteceu. Algo que teria complicado tudo. Ou talvez esclarecido. Samuel voltou da cidade 2 dias depois com notícias boas e ruins. Registrei a papelada. Você é oficialmente uma educadora particular contratada. Coleman não pode tocar nisso. Ele entregou a ela uma pasta. Mas o chefe da estação, Brennan, ele tem falado, espalhando rumores sobre você, dizendo que você me manipulou, que está usando sua posição para me seduzir para o casamento, para que possa ficar com meu rancho. O rosto de Kate queimou.
Isso é absurdo. Claro que é, mas rumores não precisam de verdade, apenas de repetição. A mandíbula de Samuel estava tensa. Estou te contando porque você precisa ter cuidado como se veste, como age perto de mim em público. As pessoas estão observando agora, procurando provas de que suas suspeitas estão certas. Então, não podemos nem conversar sem sermos acusados. Não podemos dar munição a eles. A voz de Samuel era áspera. Eu sei que não é justo, mas até que Coleman desista ou isso passe, precisamos ser discretos. Kate queria discutir, queria se enfurecer com a injustiça, mas ela entendeu. Neste mundo, a reputação de uma mulher era frágil, facilmente destruída por fofocas. Tudo bem, ela endireitou a coluna. Então seremos profissionais, professora e empregador, nada mais. Algo como dor cruzou o rosto de Samuel. Kate, você está certa. Temos que ter cuidado. Ela encontrou seus olhos. Não vou dar a eles a satisfação de estarem certos sobre mim. As 3 semanas seguintes foram uma tortura. Kate se jogou no ensino com intensidade obsessiva. Estendeu o horário escolar, adicionou aulas noturnas para trabalhadores adultos que queriam aprender, iniciou uma biblioteca de empréstimo com livros que Samuel comprou na cidade. As crianças prosperaram. Diego estava lendo no nível da 4ª série. May havia passado para a álgebra básica. Até os alunos relutantes estavam progredindo. Mas Kate via Samuel apenas de passagem. Conversas breves sobre suprimentos ou horários. Nunca sozinhos. Nunca mais do que profissionalmente necessário. E isso a estava matando. Porque em algum lugar nos meses desde sua chegada, algo havia mudado. Samuel não era mais apenas seu empregador ou salvador. Ele era o homem que entendia suas falhas e via seu valor mesmo assim. Que lutava por ela quando ela não podia lutar por si mesma. Que a fazia rir apesar de tudo. Que olhava para ela às vezes como se ela fosse a resposta para uma pergunta que ele havia parado de fazer. Mas eles não podiam reconhecer isso. Não podiam arriscar. Não com Coleman observando, esperando que eles cometessem um erro. Então Rosa apareceu na escola uma tarde, com o rosto pálido. Senhorita Walsh, você precisa vir. É o Diego. O coração de Kate parou. O que aconteceu? O pai dele, ele diz que Diego está ficando muito orgulhoso, muito americano. Esta manhã, Diego se recusou a trabalhar. Disse que precisava terminar seu trabalho escolar primeiro. O pai dele ficou com raiva, muita raiva. Ele bateu em Diego. Disse que não haverá mais escola. Diego deve trabalhar como um homem. Onde ele está agora? Em nossa cabana. Chorando. O pai dele disse que se ele tentar vir para a escola de novo, ele vai bater nele pior. Kate estava se movendo antes que o pensamento consciente a alcançasse. Ela pegou seu casaco, seguiu Rosa pelo frio. Diego estava encolhido em sua cama, o rosto machucado, os lábios partidos. Quando ele viu Kate, a vergonha inundou sua expressão. Me desculpe, senhorita Walsh, eu deveria ter apenas trabalhado. Não deveria ter, você não fez nada de errado. Kate se agachou ao lado dele, fúria e coração partido lutando dentro dela. Educação não é desafio, é seu direito. Papai diz que eu esqueço meu lugar, que eu acho que sou melhor que ele. Você disse isso a ele? Não, eu queria terminar minha lição de leitura. Eu estava tão perto de entender a história. A voz de Diego falhou. É errado querer isso? Nunca. Kate olhou para Rosa. Onde está o pai dele agora? Trabalhando. Não voltará até escurecer. Kate tomou uma decisão que poderia destruir tudo. Diego está vindo para a escola. Ele vai ficar lá esta noite. Amanhã descobriremos o que fazer. Senhorita Walsh, o pai dele ficará furioso. Eu não me importo. Kate ajudou Diego a se levantar. Nenhuma criança apanha por querer aprender. Não enquanto eu estiver aqui. Ela levou Diego para o celeiro da escola, o acomodou perto do fogão, limpou suas feridas e depois mandou Jack buscar Samuel. Ele chegou em minutos, deu uma olhada em Diego e sua expressão ficou fria de raiva. Quem fez isso? O pai dele, por se recusar a faltar à escola. A voz de Kate tremeu. Samuel, eu o trouxe aqui. Sei que não é meu lugar interferir na disciplina familiar, mas eu não pude. Você fez exatamente o certo. Samuel se agachou ao lado de Diego. Você está seguro aqui. Ninguém vai te machucar de novo. Mas papai, eu vou falar com seu pai. Fazer ele entender que educação não significa desrespeito,
Mas você não vai voltar para lá esta noite. 1 hora depois, o pai de Diego chegou, furioso e exigente. Você não tem o direito de levar meu filho. Eu tenho todo o direito de proteger as crianças na minha propriedade. A voz de Samuel era como ferro. Você quer disciplinar seu filho? Isso é entre você e ele. Mas você não o espanca até sangrar por querer aprender. Não no meu rancho. É meu filho, minhas regras. E minha escola, minhas regras. Samuel se aproximou. Aqui está o que vai acontecer. Diego fica na escola esta noite. Amanhã ele volta para você. Mas você não toca nele com raiva de novo. Se tiver um problema com a educação dele, você fala comigo. Se quiser que ele trabalhe, vamos arranjar um horário que permita ambos. Mas se você levantar a mão para ele de novo por tentar se aprimorar, você responderá a mim. Estamos entendidos? O impasse se estendeu. Então o pai de Diego cuspiu no chão e saiu furioso. Kate exalou, trêmula. Obrigada. Não me agradeça. A voz de Samuel era dura. Isso não acabou. Ele está humilhado com raiva e vai descontar em Diego na primeira chance que tiver. Então o que fazemos? Eu ainda não sei. Samuel passou a mão pelo cabelo. Mas não vou deixar aquele menino se machucar de novo. Naquela noite, Kate sentou-se com Diego enquanto ele dormia, observando seu rosto machucado e sentindo o peso das consequências que ela não havia previsto. Ela queria dar educação a essas crianças. Não havia percebido que isso poderia separar suas famílias, poderia colocá-las em perigo, poderia forçar escolhas impossíveis entre herança e futuro. Samuel a encontrou ainda lá à meia-noite. Você deveria dormir, ele disse baixinho. Não consigo. Toda vez que fecho os olhos, vejo o rosto do pai dele. A raiva, Samuel. E se eu tiver piorado tudo? E se tentar ajudar essas crianças apenas? Kate, Samuel sentou-se ao lado dela. Você não causou isso. A raiva daquele homem por suas próprias limitações foi isso que causou isso. Mas se eu não tivesse insistido tanto, então Diego ainda seria analfabeto e espancado, apenas por razões diferentes. A voz de Samuel era firme. Você não é responsável pela violência de outras pessoas. Você é responsável por dar às crianças ferramentas para escapar dela. Mas e se elas não puderem escapar? E se tudo o que eu fiz foi mostrar a elas uma porta pela qual nunca poderão passar? Então, pelo menos elas sabem que a porta existe. Samuel se virou para encará-la completamente. Mary costumava dizer que a esperança é melhor que a ignorância, mesmo quando a esperança dói. Porque esperança significa possibilidade. E possibilidade significa que a vida não é fixa, não é final. Você deu a essas crianças possibilidade, Kate. Não deixe um pai zangado fazer você se arrepender disso. Os olhos de Kate arderam. Não quero que eles sofram pelo que eu lhes ensinei. Eles podem sofrer, provavelmente vão, alguns deles. A mudança sempre custa algo. A mão de Samuel se moveu para cobrir a dela, onde repousava entre eles. Mas permanecer o mesmo custa mais. Você sabe disso melhor do que ninguém. Kate olhou para as mãos unidas. Este momento era perigoso. Eles estavam sozinhos, tarde da noite, muito perto, muito honestos. Samuel, ela sussurrou. Nós não podemos, eu sei. Mas ele não moveu a mão. Kate, preciso te dizer algo. E preciso que você apenas ouça. Não discuta. Não interrompa. Ela assentiu, o coração martelando. Quando te encontrei naquela estrada, pensei que estava te salvando, fazendo a coisa certa porque era certo. Mas em algum lugar entre então e agora, deixou de ser sobre te salvar e começou a ser sobre... Ele parou procurando por palavras. Você mudou tudo, fez este rancho importar novamente. Me fez lembrar por que eu construí em primeiro lugar. E quando eu te vejo lutar por essas crianças, quando vejo sua coragem e sua teimosia e sua recusa absoluta em desistir... Samuel, não. A voz de Kate falhou. Se você disser, tudo muda e não podemos nos dar ao luxo, eu sei que não podemos. Sua mão apertou a dela. É por isso que estou dizendo agora, enquanto ainda temos este momento. Porque amanhã voltamos a ser profissionais, a ter cuidado. Mas esta noite preciso que você saiba que não está sozinha. Você não é apenas minha funcionária. Você é... Ele parou, a mandíbula trabalhando. Você é tudo o que eu não sabia que ainda era capaz de sentir. Kate não conseguia respirar. Não conseguia pensar além do zumbido em seus ouvidos. Não podemos agir sobre isso, ela conseguiu dizer. Eu sei.
Coleman nos destruiria. Eu sei. Samuel, não estou pedindo nada. Sua voz era crua. Só precisava que você soubesse que você importa, que você é vista, que alguém... Ele parou. Que eu te vejo. As palavras pairaram entre eles como uma promessa e uma ferida. Então Diego se mexeu em seu sono e o momento se quebrou. Samuel se levantou. Descanse um pouco. Vamos resolver a situação de Diego amanhã. Ele saiu deixando Kate sentada no celeiro quente, com as mãos ainda formigando de seu toque e o coração partido com o peso do que nunca poderia ser. Porque ele estava certo. Eles não podiam agir sobre isso. Não podiam arriscar tudo o que haviam construído por algo tão egoísta quanto o amor. Mas saber que ele também sentia, isso tornava-se impossibilidade de alguma forma melhor e infinitamente pior. Amanhã trouxe consequências para as quais Kate não estava preparada. O pai de Diego voltou com outros 4 homens, todos trabalhadores do rancho, todos com filhos na escola de Kate. Samuel os encontrou do lado de fora do celeiro, posicionado entre eles e a porta onde Diego ainda dormia. Queremos nossos filhos de volta, disse o pai de Diego com a voz dura. Você enche a cabeça deles de ideias, os faz desrespeitar suas famílias. Não queremos mais sua escola. Kate saiu do celeiro, o coração batendo forte. Seus filhos estão aprendendo a ler, a contar, a pensar. Isso não é desrespeito. Você ensina meu filho que ele é bom demais para o trabalho honesto, que os livros importam mais que a família. Isso não é educação, é veneno. Eu o ensino que ele tem escolhas. Escolhas? Outro homem se adiantou, um dos trabalhadores alemães. Minha filha chega em casa perguntando por que ela deve se casar, por que não pode ir para a cidade e trabalhar. Você coloca essas ideias na cabeça dela. Eu coloco conhecimento na cabeça dela, Kate respondeu. O que ela faz com isso é escolha dela. Não. A voz do pai de Diego era seca. É nossa escolha. Nós somos os pais, não você. E nós escolhemos não ter mais escola. A expressão de Samuel era esculpida em pedra. Se vocês querem tirar seus filhos, é seu direito. Mas estão cometendo um erro. A educação não é o inimigo. A ignorância é. Fácil para você dizer. Você é o chefe. Seus filhos... O pai de Diego parou percebendo o que havia dito. Me desculpe, eu não quis dizer. Não, você está certo. A voz de Samuel ficou fria. Eu não tenho filhos. Os perdi antes que pudessem aprender a ler. Então talvez eu não entenda. Ou talvez eu entenda melhor do que você pensa. Talvez eu saiba como é ver a possibilidade morrer. E talvez seja exatamente por isso que eu criei esta escola. Para que os filhos de outras pessoas não precisem passar por isso. O silêncio foi brutal. Finalmente, o trabalhador alemão falou. Não estamos tentando ser ingratos, Sr. Wade. Mas você precisa entender, nossos costumes, nossas tradições, eles também importam. Educação que faz as crianças se envergonharem de seus pais não é uma boa educação. Kate sentiu as palavras como um tapa. Eu nunca os ensinei a se envergonharem. Você os ensinou que existe um caminho melhor. A voz do homem era triste, não zangada. E talvez exista, mas não é o nosso caminho. E nós temos o direito de escolher nosso caminho. Um por um, os homens tiraram seus filhos da escola. Diego foi o último, lágrimas escorrendo por seu rosto machucado, agarrando a lousa com seu nome. Senhorita Walsh, ele sussurrou. Eu não quero parar. Eu sei, a voz de Kate falhou, mas seu pai tem o direito de decidir. É certo se for errado? A pergunta pairou no ar sem resposta. O pai de Diego o puxou para longe. Kate os viu desaparecer em direção às cabanas dos trabalhadores, e algo dentro dela se quebrou. Metade de seus alunos se foram em uma única manhã. Samuel a encontrou 1 hora depois, sentada na escola vazia, olhando para as carteiras abandonadas. Kate. Não. Sua voz era oca. Não me diga que não é minha culpa. Não me diga que eu fiz a coisa certa, porque tudo o que consigo ver é o rosto de Diego, a maneira como ele implorou para ficar. Ele vai voltar quando o pai dele se acalmar. Não, não vai. Kate olhou para cima, os olhos secos e ardendo. Porque o pai dele está certo. Eu os ensinei que existe um caminho melhor. Eu os fiz questionar as escolhas de seus pais. E talvez isso tenha sido errado. Talvez eu estivesse tão focada em dar-lhes educação que não pensei no que isso lhes custaria. Kate, você não pode. Não posso o quê?
Não posso assumir a responsabilidade. Não posso admitir que minhas boas intenções podem ter piorado tudo. Ela se levantou, os punhos cerrados. Aqueles homens estavam certos. Eu não entendo o mundo deles, suas lutas. Eu vim para cá pensando que a educação era a resposta para tudo. Mas talvez às vezes seja apenas outro tipo de violência. Isso não é verdade. Não é? A voz de Kate se elevou. Eu separei famílias, Samuel. Fiz crianças questionarem seus pais. Criei divisão onde havia comunidade. E para quê? Para que algumas crianças pudessem ler? Para que eu pudesse sentir que importava? Kate, estou farta. As palavras escaparam antes que ela pudesse impedi-las. Não posso mais fazer isso. Não posso ver crianças sofrerem por querer o que eu as ensinei a querer. Eu deveria, eu deveria ir embora antes que eu cause mais danos. Você não vai a lugar nenhum. A voz de Samuel era de aço. Você não pode me impedir. Observe-me. Ele se moveu entre ela e a porta. Você está ferida e com raiva e procurando alguém para culpar. Então está se culpando porque isso é mais fácil do que aceitar que às vezes não há boas escolhas. Apenas escolhas difíceis. Aquelas crianças deixaram seus pais desconfortáveis, desafiaram o status quo. E sim, isso causou conflito. Mas, Kate, conflito significa que a mudança está acontecendo. Significa que os velhos costumes estão sendo questionados. E isso é aterrorizante para pessoas que construíram suas vidas nesses velhos costumes. Então eu deveria apenas aceitar que estou destruindo famílias? Você não está destruindo nada. Você está oferecendo ferramentas. O que as pessoas fazem com essas ferramentas não é sua responsabilidade. A voz de Samuel suavizou. Você sabe o que a mãe de May me disse ontem? Ela disse que May a ensinou 3 palavras em inglês. E pela primeira vez em 10 anos na América, ela conseguiu ler uma placa de rua. Ela chorou, Kate. Chorou porque sua filha lhe deu algo que ela pensava que nunca teria. A garganta de Kate apertou. Mas os outros? Os outros estão com medo. E eles têm o direito de estar. A mudança é assustadora, mas isso não significa que seja errada. Não sei se sou forte o suficiente para isso. Sim, você é. As mãos de Samuel encontraram seus ombros, afirmaram. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Você viajou 800 milhas sozinha. Sobreviveu a ser abandonada. Construiu uma escola do nada. E você vai continuar construindo, porque aquelas crianças que restaram, elas precisam de você mais do que nunca. Kate olhou para ele, e algo em sua expressão fez seu coração vacilar. Determinação misturada com algo mais profundo, mais perigoso. Samuel, nós não podemos, eu sei o que não podemos fazer, mas também sei o que não vou fazer. Não vou deixar você desistir. Não vou deixar você acreditar que falhou quando fez algo extraordinário. Seu aperto se intensificou. E não vou mais fingir que você é apenas minha funcionária, que o que eu sinto é profissional, ou conveniente, ou seguro. Samuel, eu te amo. As palavras pairaram entre eles como um raio antes do trovão. Eu amo sua coragem e sua teimosia, e a maneira como você luta por crianças que nem são suas. Eu amo que você caminhou por uma nevasca pela educação e enfrentou Coleman, e se recusou a desistir mesmo quando desistir seria mais fácil. E eu sei que não podemos agir sobre isso. Sei que Coleman está observando. Sei que o momento é impossível. Mas eu precisava dizer. Precisava que você soubesse que, aconteça o que acontecer, você não enfrenta isso sozinha. Kate não conseguia respirar. Não conseguia pensar além do zumbido em seus ouvidos. Ela parou, começou de novo. Eu vim aqui para um emprego que não existia. Fui esquecida em uma estação e deixada para morrer. E você não apenas salvou minha vida. Você me deu uma razão para querer vivê-la. Kate, eu também te amo. As palavras explodiram como uma confissão. Eu não queria, não planejei, mas de alguma forma entre o ensino e a luta e as escolhas impossíveis, você se tornou tudo. E eu não sei o que fazer com isso porque você está certa. O momento é impossível. Coleman nos crucificaria. Mas não consigo continuar fingindo que não sinto. As mãos de Samuel se moveram para o rosto dela, o embalaram com uma gentileza chocante. Então não fingimos. Nós esperamos.
Continuamos construindo o que estamos construindo. E quando a hora for certa, e se a hora nunca for certa, então nós a faremos certa. Seu polegar roçou a bochecha dela. Eu perdi Mary porque não consegui agir rápido o suficiente. Não consegui salvá-la. Mas você, eu posso te proteger. Posso esperar por você. Posso construir uma vida com você, se você me permitir. Kate se inclinou em seu toque, os olhos ardendo. E a escola? As crianças? Se nós, se as pessoas souberem, deixe que saibam. A voz de Samuel era feroz. Cansei de esconder o que importa. Cansei de deixar o julgamento de outras pessoas ditar minhas escolhas. Se Coleman tiver um problema conosco, ele pode resolver diretamente comigo. Samuel, isso não é... Uma comoção do lado de fora a interrompeu. Vozes, gritos, o som de cavalos. Eles se separaram quando a porta se abriu com um estrondo. Jack invadiu, o rosto pálido. Chefe, você precisa vir agora. Coleman está de volta com um delegado territorial. Diz que vai fechar a escola. Diz que tem provas de... Ele olhou para Kate, desconfortável. De impropriedade. Coleman estava no pátio do rancho com um homem alto, com um distintivo de delegado e 6 ajudantes armados. Wade. A voz de Coleman era triunfante. Delegado Graves, este é Samuel Wade, dono desta propriedade e o homem de quem tenho falado. A expressão do delegado era neutra, mas firme. Sr. Wade, estou aqui por causa de uma queixa apresentada pelo superintendente Coleman. Ele alega que você está operando uma escola não licenciada usando uma professora não certificada. Além disso, ele forneceu testemunho de várias testemunhas alegando conduta inadequada entre você e a senhorita Walsh. O estômago de Kate despencou. Isso é mentira. Senhora, precisarei falar com você separadamente. O tom do delegado não era cruel, mas era inflexível. Mas primeiro, preciso ver as instalações da escola e qualquer documentação relevante. A voz de Samuel era perigosamente quieta. Coleman, que diabos você disse a ele? A verdade, que você criou um cargo para uma mulher com quem estava dormindo, que você tem usado fundos do rancho para sustentar sua amante enquanto finge que é sobre educação. O sorriso de Coleman era cruel. Tenho declarações assinadas de 4 trabalhadores afirmando que o viram entrando na cabana dela tarde da noite, ficando por horas. Isso é loucura. É mesmo? Coleman se virou para o delegado. Verifique a cabana, delegado. Você a encontrará suspeitosamente bem mobiliada para os aposentos de uma professora. Itens pessoais que sugerem intimidade. Uma mulher vivendo no luxo enquanto famílias decentes lutam. Kate sentiu a armadilha se fechando, porque ele estava certo. Samuel havia mobiliado sua cabana. Havia trazido coisas para torná-la confortável. Havia vindo conversar tarde da noite quando não podiam ser profissionais à luz do dia. Tudo inocente. Tudo condenatório. Delegado, Samuel começou. Não sei o que Coleman pagou a esses homens para dizer, mas... Eu não paguei a ninguém. A voz de Coleman soou com falsa retidão. Eu simplesmente fiz perguntas e a verdade emergiu. Que você está usando a educação como fachada para a corrupção moral. E que a senhorita Walsh está usando sua posição para seduzi-lo ao casamento para garantir seu futuro. Isso não é... A voz de Kate falhou. Delegado, eu ensino crianças. Isso é tudo. O Sr. Wade me contratou porque havia uma necessidade. Todo o resto é... Então você não se importará se eu investigar. O delegado gesticulou para seus ajudantes. Revistem a cabana, a escola. Quero qualquer evidência de impropriedade documentada. Era isso, o momento que Kate temia desde que chegou. Sua reputação, sua posição, tudo o que ela construiu prestes a ser despedaçado por suspeita e insinuação. Mas então Rosa se adiantou da multidão que se reunira. Delegado, eu sou Rosa Delgado. Meu filho Diego, ele estava na escola da senhorita Walsh. Senhora, isso não é... Você quer a verdade? Eu te dou a verdade. A voz de Rosa era forte. A senhorita Walsh, ela salvou a vida do meu filho. Quando o pai dele o espancou por querer aprender, ela o protegeu. Ela o ensinou a ler, a contar, a acreditar que ele pode ser mais do que um trabalhador. Isso não é sedução. Isso é amor. Amor de verdade, do tipo que não pede nada em troca. Senhora Delgado, eu aprecio... Você não aprecia nada.
O inglês de Rosa se quebrou com a emoção. Você vem aqui com armas e distintivos e julga esta mulher? Ela ensina crianças que ninguém quer ensinar. Ela luta por elas quando ninguém lutou antes. E você quer destruí-la porque ela deixou um homem poderoso desconfortável? O trabalhador alemão, aquele que havia tirado sua filha da escola, se adiantou. Rosa está certa. A senhorita Walsh, ela... Eu discordo de seus métodos, mas ela não é imoral. Ela é apenas... Ele lutou por palavras. Ela se importa demais. Esse é o crime dela. Importar-se mais do que nos sentimos confortáveis. Um por um, os trabalhadores falaram. Alguns que haviam tirado seus filhos, alguns que os mantiveram na escola, todos testemunhando que, seja o que for que Kate fosse, ela não era uma sedutora ou uma fraude. O delegado ouviu com expressão indecifrável. Finalmente, ele se virou para Coleman. Superintendente, esses testemunhos não correspondem às suas alegações. Eles a estão protegendo. Ou você mentiu. A voz do delegado ficou dura. Você pagou ou não pagou trabalhadores para assinar essas declarações? Eu não paguei. O rosto de Coleman avermelhou. Eu posso ter oferecido uma compensação pelo tempo deles. Você os subornou. A voz de Samuel era mortalmente quieta. Você fabricou evidências para destruir a reputação de Kate porque ela não se submeteria à sua autoridade. Isso não é... Delegado, o pai de May se adiantou, sua esposa ao lado dele. Eu quero te mostrar uma coisa. Ele gesticulou para May, que segurava um pedaço de papel. Minha filha, ela escreveu isso para você. Ele entregou ao delegado. O delegado leu em voz alta. Caro delegado Graves, meu nome é May Chang. Eu tenho 6 anos. A senhorita Walsh me ensina a ler e escrever. Ela é uma boa professora. Ela é uma boa pessoa. Por favor, não a leve embora. Nós precisamos dela. Assinado May Chang. O papel foi passado. Cada palavra perfeitamente formada. A gramática impecável. Essa criança tem 6 anos. A voz do delegado continha admiração. 6, seu pai confirmou. Antes da senhorita Walsh, ela não sabia nada. Agora ela lê, ela escreve, ela faz contas. Sua voz falhou. Você quer destruir a professora que faz isso? Então você destrói a esperança. Você destrói o futuro e parte o coração da minha filha. O delegado ficou em silêncio por um longo momento. Então ele se virou para Coleman. Superintendente, estou recusando prosseguir com esta investigação. As evidências não apoiam suas alegações. E, francamente, tentar fechar uma escola que atende crianças de cor usando acusações morais fabricadas, isso não parece bom para você ou para o governo territorial. Mas este assunto está encerrado. O tom do delegado não admitia discussão. Senhor Wade, senhorita Walsh, vocês estão livres para continuar seus esforços educacionais. Superintendente Coleman, sugiro que se concentre em sua própria escola e pare de interferir na educação privada legal. Ele montou em seu cavalo, seus ajudantes o seguindo. Coleman ficou paralisado, o rosto roxo de raiva. Isso não acabou, Wade. Vou encontrar outra maneira. Não, não vai. A voz de Samuel era quieta, mas absoluta. Porque se você vier atrás de Kate ou desta escola novamente, não vou apenas lutar com você legalmente. Farei minha missão pessoal investigar cada decisão que você tomou, cada contrato que você assinou, cada favor que você trocou, e vou continuar cavando até encontrar algo que acabe com sua carreira permanentemente. Você está ameaçando um funcionário público. Estou prometendo a um homem corrupto que sua proteção acabou de acabar. Samuel se aproximou. Saia, agora, e não volte. Coleman saiu, levando sua humilhação com ele. A multidão se dispersou lentamente. Mas antes de partirem, cada família se aproximou de Kate. Rosa a abraçou. Obrigada por lutar por nossos filhos. O trabalhador alemão apertou sua mão. Minha filha, talvez ela possa voltar se você a aceitar. O pai de Diego se aproximou por último, com vergonha nos olhos. Senhorita Walsh, eu estava errado sobre muitas coisas. Diego, ele pode voltar se você permitir. A garganta de Kate estava apertada demais para falar. Ela apenas assentiu. Quando todos se foram, Samuel a puxou para seus braços, bem ali no pátio do rancho, à vista de todos que estivessem olhando. Samuel, as pessoas vão ver. Bom, deixe que vejam. Sua voz era feroz contra o cabelo dela. Cansei de esconder o que você significa para mim. Cansei de fingir que você é apenas uma funcionária. Você é a mulher que eu amo,
a mulher com quem quero construir uma vida, e quem tiver um problema com isso pode responder a mim. Kate se afastou o suficiente para ver seu rosto. Você percebe o que está arriscando? Sua reputação, seus relacionamentos de negócios? Eu já perdi tudo o que importava uma vez. Não vou perder de novo por ter medo demais de reivindicá-lo. As mãos de Samuel emolduraram seu rosto. Kate, estou te pedindo para ficar. Não como minha professora, como minha parceira, minha igual, a mulher que faz deste rancho um lar em vez de apenas um lugar onde eu trabalho. Samuel, eu sei que é muito cedo. Sei que você pode precisar de tempo, mas eu precisava dizer. Precisava que você soubesse que quando estiver pronta, se algum dia estiver pronta, estou aqui, esperando, construindo uma vida que você talvez queira compartilhar. Kate olhou para este homem que havia salvado sua vida 2 vezes, uma do frio, outra da irrelevância, que havia lutado por ela, a protegido, a amado sem exigir nada em troca. Eu não preciso de tempo. Sua voz era firme, apesar das lágrimas em suas bochechas. Passei minha vida inteira esperando para ser escolhida, para importar para alguém. E você não apenas me escolheu. Você me viu de verdade. Viu além da órfã abandonada e da professora desesperada, a pessoa que eu estava tentando me tornar. Kate, eu vou ficar, não apenas pela escola ou pelas crianças, por você, por nós, por tudo o que podemos construir juntos. Samuel a beijou então, suave e feroz e cheio de promessa. E Kate o beijou de volta, sentindo o gosto de sal e esperança e do futuro em que ela havia parado de acreditar. Quando finalmente se separaram, o sol estava se pondo, pintando o rancho de dourado. Provavelmente deveríamos contar à senhora Perry, disse Kate, rindo entre as lágrimas, antes que ela ouça pela fofoca da cidade. Ou poderíamos esperar até que ela venha te ver amanhã. Surpreendê-la. Samuel Wade, você está sugerindo que deixemos as pessoas falarem? Estou sugerindo que não me importo com o que as pessoas dizem, apenas com o que você quer. Ele a puxou para perto novamente. O que você quer, Kate? Ela olhou para o celeiro da escola, as cabanas dos trabalhadores, a terra se estendendo em direção às montanhas. Pensou em Diego e May e em todas as crianças esperando para aprender. Sobre Rosa e o trabalhador alemão e as famílias escolhendo confiar nela novamente. Sobre esta vida impossível e bela em que ela tropeçou por acidente e construiu com pura determinação. Eu quero isso, ela disse simplesmente. Este rancho, esta escola, estas crianças, você. Ela encontrou seus olhos. Eu quero ensinar e lutar e construir algo que importa. E quero fazer isso com você ao meu lado. Então é isso que faremos. A voz de Samuel era segura e sólida e como um lar. Juntos. E ali, na luz que se esvaía, Kate percebeu que finalmente havia encontrado o que procurava o tempo todo. Não resgate ou caridade ou espaço emprestado na vida de outra pessoa, mas pertencimento, propósito, amor dado livremente e retribuído da mesma forma. Um lugar que era dela, não porque alguém permitiu, mas porque ela o conquistou com coragem e teimosia e se recusando a desistir, mesmo quando desistir teria sido mais fácil. Ela viajou 800 milhas por uma promessa que se revelou uma mentira. Foi abandonada em uma estação e deixada para morrer. Perdeu tudo o que pensava que a salvaria. E ao perder tudo, encontrou a única coisa que importava. Uma vida que ela escolheu, construída com suas próprias mãos, vivida em seus próprios termos. O emprego de professora que lhe fora prometido teria sido seguro e pequeno e esquecível. Esta vida selvagem, difícil e extraordinária, era perigosa e imensa e impossível de ignorar. E era dela, completamente, finalmente, absolutamente dela.